6h01. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Apoiam a programação desse horário os supermercados Ideal e o Pastel do Guri. 18h05 na Paraíba. Os principais destaques do programa desta quinta-feira. Roberto Jefferson sai de hospital e retorna ao presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. Fotos publicadas nas redes sociais aumentam as especulações políticas no estado da Paraíba. Presidente Bolsonaro volta a criticar a CPI da Covid e a elogiar Eduardo Pazuello. Governadores articulam ação no Supremo contra a mudança do ICMS dos combustíveis. Presidente diz que tem vontade de privatizar a Petrobras. E a Câmara dos Deputados adiou votação da PEC que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. O Cidade em Revista já está no seu rádio, no seu celular, no computador, no tablet, nas plataformas digitais variadas e nas rádios Camisa 10 e Sertão FM. 18h06 agora. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo
Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Os supermercados Ideal tem 3 lojas para melhor servir a você. Na Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, em frente ao Hospital Antônio Targino, na Feira da Prata, na Rua Duque de Caxias, e o Lojão do Ponto de 100 Réis. Supermercados Ideal, economia total. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971-4048. 99971-4048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao Estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. O Ideal Supermercado tem mais de meio século de contribuição para a economia dos paraibanos. São 3 lojas para melhor servir a quem mora em Campina Grande e região. Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, em frente ao Hospital Antônio Targino, o Lojão do Ponto de 100 Réis e agora a nova loja da Duque de Caxias ao lado da Feira da Prata. Faça a sua feira, as suas compras nos supermercados Ideal e economize de verdade. Supermercados Ideal, economia total. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18h11 na Paraíba, pontualmente 6h11 agora. Boa noite, meus amigos, boa noite, minha gente, saudações sinceras a todos. Espero que todos estejam tranquilos, todos estejam bem. Aqui estamos para iniciar o nosso bate-papo diário no Cidade em Revista, para que juntos possamos fazer algumas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Hoje, meu
amigo Emanuel Erivan, que está em Recife, a capital pernambucana. Será que chove em Recife? Aqui no Catolé está chovendo agora, Campina Grande. 24 graus é a temperatura desse instante, desde as 5 horas da tarde que cai uma chuva aqui nessa região da cidade. Mas o Brasil é o país do ouvir dizer. Já perceberam isso? Você está conversando sobre um determinado assunto, aí chega um parente, um amigo, um colega de trabalho, uma pessoa conhecida, ou às vezes até um estranho, uma pessoa que ouve a conversa assim e entra no jogo meio que sem ficha e começa a dar opinião, pitaco sobre aquele tema da conversa, aquele assunto. E muitas vezes a pessoa não tem a menor noção daquela situação, mas chega e dá o pitaco. E quando você volta a sua atenção para aquela pessoa e diz assim, mas espera aí, quem foi que lhe disse isso? Não, eu ouvi dizer. Hoje, principalmente, recebe pelo tal do WhatsApp. E recebe pelo WhatsApp e começa a pensar que aquilo é a maior verdade. É a mais cristalina verdade. E sai espalhando. Porque meu amigo Lídio Meira, minha amiga Fefé Cavalcante, Heraldo Limeira, Antônio Josivaldo, Afonso, que está em Montadas, Marcos Farias em Esperança, Marcos Soares no Rio de Janeiro, diz que resgatou o celular dos netos. Para os netos, você vai aí na Uruguaiana, na feirinha da Uruguaiana, compra um celular daquele de 50 paus e dá para a molecada brincar. Marivaldo, bairro do Catolé, Piloto Gavião, Soldado Teixeira, Neto Carneiro, tanta gente que manda mensagem para cá. Tem essa coisa no Brasil de hoje, as pessoas começam a soltar coisas que recebem sem saber como é que aquilo acontece, como é que aquilo se verifica. Essa história agora, meus amigos, da Câmara dos Deputados entrar no circuito para tentar reduzir o preço dos combustíveis é algo que, se você conversar aí com 10 pessoas, cada uma talvez tenha uma opinião diferente, porque cada uma delas recebeu uma mensagem distinta daquela outra. E para você emitir uma opinião com embasamento, com absoluto conhecimento da causa, da situação, você precisa ler, estudar e conversar com quem é do ramo, com quem entende. O que eu posso passar para vocês, baseado nas conversas que tive de ontem para hoje com pessoas que entendem, com economistas, com gente que entende de câmbio. Se você perguntar o que é câmbio, talvez 8 em cada 10 brasileiros não saibam. Então, o que eu posso dizer a vocês é que, nesse momento, essa iniciativa de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, pode sim reduzir um pouquinho só o preço, por exemplo, da gasolina. Você está aí comprando gasolina a R$6, em alguns lugares já é 7. Então, 8% em cima de 7 dá o quê? 56 centavos a menos no litro. Se for R$6, cai 48 centavos em média. Nesse momento é interessante? É. Eu acho que qualquer valor que você puder diminuir no combustível hoje é interessante. Agora, isso não vai resolver. Não resolve. Porque a história do aumento constante, permanente, semanal, quinzenal, mensal do preço dos combustíveis aqui no Brasil é que a Petrobras não é mais dos brasileiros, não é mais nosso. O petróleo não é mais nosso. Porque abriram as ações da empresa para o mercado. E aí os estrangeiros são donos de boa parte hoje da Petrobras. O governo brasileiro, é verdade, é o sócio majoritário, tem a maior parte, tem mais da metade das ações, digamos assim, e o resto dessas ações foi pulverizado no mundo todo. Colocaram na Bolsa de Nova York para vender as ações, e aí gente da Europa comprou, gente do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão, da China, de tudo que é lugar. Tem dono em tudo o que é lugar do mundo. E quando essas pessoas lá de fora compram as ações,
elas compram para ganhar dinheiro. E existem normas internacionais que regem essa movimentação. Quando a Petrobras não tinha ação na Bolsa, ações do mercado, que apenas o governo brasileiro era o dono, aí o governo brasileiro poderia fazer o que eu sempre defendi aqui. E o que é que eu defendo, meus amigos? Eu defendo que, sendo a Petrobras nossa, não é mais, você chegasse e dissesse, olha, não interessa se lá fora o barril do petróleo está custando $200. Nós temos aqui o nosso petróleo, a gente sabe extrair, a gente sabe refinar e a gente vende aqui dentro do Brasil do preço que quiser. Não dando prejuízo à Petrobras, dando para pagar as despesas, está bom demais. Só que hoje o Brasil não pode fazer isso, independente de quem seja o governante, o presidente. A não ser que ele estatize de novo a Petrobras. Chegue e diga, a partir de hoje, é tudo do governo outra vez, pague as ações, compre as ações, as pessoas que são donas delas hoje no exterior, e passe a ser totalmente do governo brasileiro. Mas o esquema que foi montado hoje não permite que isso aconteça. Então atrelaram os preços da Petrobras aos preços internacionais do petróleo, porque os gringos estão lá querendo cada vez mais ganhar dinheiro. E aí você ganha em real, aqui no Brasil a gente ganha em real e está pagando combustível em dólar. Simples assim. Agora, para você explicar isso a quem não estudou, não estuda, e aqui eu não estou condenando quem não estudou, porque muita gente não estudou e não estuda porque não pôde ou porque não pode, há uma ignorância nessas questões internacionais. É muito complicado você explicar, meu amigo Gildo Lima do Nascimento, para as pessoas que ou não sabem ou não querem entender, porque algumas também elas sabem, mas não querem, por questões políticas, por fanatismo político, por ideologia e uma série de outras situações. Então, essa medida da Câmara vai reduzir um pouquinho o preço do petróleo agora, mas não vai resolver, e vai continuar aumentando, porque todas as vezes que o real se desvalorizar em relação ao dólar, hoje está quanto? $1 vale 5,50 em média. Então, se amanhã for R$6 o dólar, o combustível vai aumentar de novo. E não é a redução do ICMS ou a unificação da cobrança do ICMS por parte dos estados que vai resolver. E se não bastasse isso que eu estou tentando explicar aqui a vocês, os governadores já estão se articulando para ir ao Supremo Tribunal Federal derrubar o que a Câmara aprovou ontem. Porque para o nosso bolso vai significar pouco. 50 centavos, 60 centavos no litro. Mas para os governos vai significar uma perda grande. Porque eles vão cobrar menos impostos, a arrecadação vai diminuir e os governadores estão reclamando, estão chiando por conta dessa medida adotada na Câmara. E tem uma outra nuance, uma outra vertente que muita gente também não vai entender, mas eu vou tentar explicar aqui. É que, pelo que foi aprovado na Câmara, os estados vão cobrar o ICMS com base, prestem bem atenção, na média de preço dos 2 últimos anos, 2 anos para trás. Vamos dizer, 19 e 20, 2019 e 2020, tudo bem. Aí quando a gente chegar em 2023, por exemplo, vão cobrar com base no preço de hoje, 2021, que é um preço lá em cima. Vocês imaginem a distorção que isso vai ocasionar na época. Então não é uma fórmula inteligente, é uma fórmula que tem mais uma conotação política, porque no primeiro momento cai qualquer coisa na bomba, todo mundo acha bom, e mais tarde vem a rebordosa. Mais tarde vem a lapada outra vez, porque os governos, pela norma, a não ser que mudem essa norma, vão começar a cobrar pelo preço de hoje, pela média de 2021, lá em 2023. Aí tome aumento, tome confusão e tome lapada no nosso bolso. E hoje, para completar esse assunto, o presidente da República disse que está com a vontade, assim, mais ou menos, de privatizar de uma vez a Petrobras, vender o que resta. Pronto. Se vender, aí é que nós vamos ser cobrados realmente pelo preço internacional. Que hoje, com o governo tendo uma parte, já está do jeito que está, vocês imaginem, aí eu fico perguntando, de que adianta ter a Petrobras? Se montar um esquema onde você extrai o petróleo aqui, tecnologia nacional,
vai buscar lá no pré-sal, aí em vez de refinar aqui, manda esse petróleo bruto no navio para refinar lá na casa do diabo. Aí esse petróleo é refinado, volta para cá refinado. Vocês imaginem, extrai, paga o frete para ele seguir até a refinaria, depois paga o frete de volta para chegar aqui, isso tudo a gente pagando, e gente comendo toco, recebendo comissão desses esquemas todos de aluguel de navio e de esquema para aqui, para ali e para acolá. São 6h22 agora na Paraíba. Carlos do Pastel está mantendo contato, Kennedy Salles, Sargento Letício, são muitos os companheiros que mandam mensagens aqui, eu vou agradecendo a todo mundo, Maria de Fátima Lima, são pessoas no WhatsApp, pessoas no Facebook, pessoas no Radiosnet, e a todas eu vou agradecendo aqui a audiência, a atenção ao nosso bate-papo, ao nosso programa. Tem essa outra questão que a Câmara dos Deputados vem se debatendo, que é a alteração na composição do Conselho Nacional do Ministério Público. E é um assunto também que a maior parte das pessoas não entende, não compreende, porque não se liga nessas coisas, né? Qualquer moleque hoje das periferias desse Brasil, um moleque de 10, 12, 13, 14 anos, sabe o que é Ministério Público. Quando um adulto dá um grito e reclama de alguma coisa, ele diz que vai chamar o Conselho Tutelar, vai chamar o Ministério Público. Essa molecada toda entende, mas entende pelo lado ruim. Sim, mas o que é que a Câmara quer alterando esse Conselho Nacional do Ministério Público? O problema é o seguinte: na visão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e ele tem razão numa certa parte, você não vê, por exemplo, hoje um juiz de direito sendo punido, um desembargador, um ministro. A sociedade brasileira, ela reclama que quando um juiz comete um crime qualquer, um delito qualquer, sai da linha, como diz o presidente da República, sai das 4 linhas, Jomeri Corrêa, boa noite, Ivandro Lima, boa noite. Então o que é que faz? O juiz é aposentado com os vencimentos integrais, a punição é essa, ou seja, não perde um centavo, vai para o chamado ócio remunerado. Com os procuradores e os promotores de justiça, acontece a mesma coisa, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira. E ele diz que os políticos estão expostos, político é caçado, político é preso, político perde o mandato, político está na vitrine, o povo olhando tudo que ele faz. E enquanto que os membros dessas instituições, do Judiciário e do Ministério Público, não têm uma ave-maria de penitência. Ele disse, inclusive, nas últimas entrevistas, que desconhece hoje no Brasil um procurador, um promotor que esteja respondendo por improbidade administrativa, porque existe o corporativismo. As instituições protegem os seus membros e muitas vezes eles, estando errados, mesmo assim têm a cobertura dos pares. Então o presidente da Câmara quer mudar a formação, a composição do Conselho Nacional do Ministério Público para dar mais vigilância, colocando inclusive parlamentares, membros do Poder Legislativo nesse Conselho, para, se for o caso, punir algum promotor, algum procurador que faça coisa que não deve. E aí todo mundo lembra do que aconteceu na Lava Jato, aquele caso lá dos procuradores que se achavam acima do bem e do mal, Deltan Dallagnol e outros, que inventaram coisas que não existiam na lei e que eles achavam que, por exemplo, não tenho prova contra A, B ou C, mas eu tenho convicção. É como se você olhasse para o vizinho e dissesse: olha, mataram alguém ali na esquina, eu não sei se foi o vizinho, mas eu estou achando que é. Então, como eu estou achando que é, eu vou prendê-lo. E não é assim que a lei manda fazer. E aí a chiadeira, a grita é total, é no Brasil todo. Nenhum promotor de justiça está gostando disso, nenhum procurador de justiça está gostando dessa medida da Câmara. E o assunto iria à votação hoje, quinta-feira, era ontem, adiaram para hoje, não houve acordo, pressão de tudo que é lado, e o presidente tirou da pauta de votação de hoje, deixando para a semana vindoura, para ver se chega a um denominador comum, meio termo, ajusta daqui, ajusta dali, mas é aquela coisa, ninguém quer perder nenhuma regalia, ninguém quer perder nenhum benefício. Se você está se dando bem numa coisa, você não quer que mude nada.
Não é assim? E nessas instituições também não é diferente. São 6h26 agora na Paraíba. Meu amigo o Wilson Siqueira está mandando aqui umas mensagens interessantes. Araújo Neto está morrendo de rir porque descobriu que Araújo Neto, olha só o que o Wilson Siqueira está revelando. Araújo Neto era assessor de imprensa de Roldão Mangueira nas Borboletas Azuis. Eu não sabia dessa. Essa Araújo nunca me contou. Estou sabendo agora, mas faz tempo, né? Eu lembro quando a seita dos Borboletas Azuis era manchete nacional, e daquele dia que Roldão Mangueira, que era o líder da seita, tinha marcado no calendário que o mundo iria se acabar. E nós fomos lá para frente do templo, ali no bairro do 40, para ver se acontecia alguma coisa e tal, e acabou não acontecendo nada. A única coisa anormal na época foi Pedro Chulé, o saudoso Pedro Chulé. Vocês sabem que foguetão, você aponta o bicho para cima, né? Tem aquela vareta, você acende, ele sobe. Aí Pedro Chulé apontou um para dentro da casa lá do templo. Em vez de soltar o bicho na vertical, soltou na horizontal. E o foguetão danou-se para dentro do templo, estourou lá dentro, foi uma correria. Aquelas mulheres, algumas pessoas idosas, crianças, correndo, saindo lá, pronto. Agora o mundo está se acabando. E o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar era o Coronel Alencar. Quem foi que jogou o foguetão? Aí disseram, foi Pedro Chulé. Aí Coronel Alencar disse, Pedro, vem cá, senta aqui nessa viatura, fica aqui, não sai daqui não. Aí Pedro ficou lá dentro daquela veraneio, na época era uma veraneio da polícia. Pedro morrendo de rir, fumando lá um cigarrão dentro da viatura, e o povo correndo, dizendo que o mundo ia se acabar com um foguetão. E teve aquela passagem que Jovita Maranhão lembra aqui, de Roldão Mangueira querer andar sobre as águas do Açude Velho. Meu amigo, no segundo passo afundou. Tenha fé, danado. Mas eu não sabia que Araújo Neto era da assessoria de imprensa dos Borboletas Azuis. Tá certo. Wilson Siqueira, viu, está se tornando, assim, com essas participações aqui no programa, um homem que conhece os bastidores, viu, Araújo Neto? Os bastidores da mídia local, os bastidores da imprensa local. Nelson Rubens. Ele pergunta se Araújo Neto está sabendo da confusão entre Gabriel Medina, Yasmin Brunet e a mãe do surfista. Tem uma confusão danada que está na mídia nacional. E a mãe do Gabriel Medina é aquele campeão mundial de surf, né? O rapaz namora com Yasmin Brunet, que eu acho que é filha daquela Luísa Brunet. E a mãe dele é contra o namoro, porque a moça é muito famosa, é uma modelo. Segundo as más línguas, ela é muito rodada. O que é rodada? Eu não entendi isso aqui que o Wilson Siqueira escreveu. E a mãe do surfista revelou que tem uma foto dela onde ela está fazendo uma chupeta. Eu acho, Wilson, que foi a bateria do carro dela, né, que descarregou, e você faz uma chupeta, né? Não tem uns cabos que você compra, aí você liga a bateria de um carro no outro carro, que é para fazer funcionar aquele carro que está com a bateria descarregada. Então a mãe do Gabriel Medina, que é aquele surfista, diz que a nora, a namorada do filho, apareceu numa foto fazendo uma chupeta e por isso ela não quer mais o namoro. E o Wilson Siqueira trazia um assunto desse para cá, para um programa que eu imagino que seja sério e que eu quero fazer de forma séria. Aí é brincadeira. Ouvintes aqui, dá para comparar a Petrobras com o que a Selby era para Campina Grande? É mais ou menos a mesma coisa.
É como o Marivaldo lembra aqui, é uma empresa de economia mista, ou seja, uma parte é do governo, uma parte é das pessoas que compraram ações. Hermano tá rindo aqui com essa história da moça da chupeta, certo? Hoje tem jogo do Brasil, é verdade. Meu amigo, a seleção brasileira quando ia jogar era uma mobilização nacional. A gente vestia as camisas, se reunia nas casas, botava bandeirola com as cores da bandeira nacional. Era uma festa, a pátria de chuteiras, lembram? Hoje em dia ninguém nem lembra mais que a seleção vai jogar. Um bocado de mercenário ganhando rios de dinheiro, chacotando, zombando, entendeu? Do povo brasileiro. E o povo não quer mais saber de seleção. Gosta muito mais de um jogo local. Uma Copa de Pelada aqui em Campinas chama mais a atenção do que um jogo da seleção brasileira. Mas o Brasil joga hoje com o Uruguai e a partida vai ser em Manaus. Bolsonaro hoje deu outras cutucadas na CPI da Covid. A CPI está na sua reta final, sem rumo, sem lenço, sem documento, sem saber como encerrar. E Renan Calheiros preparando o relatório dele, vai mandar o relatório para Araújo Neto, para a ONU, Tribunal Internacional de Haia, vai mandar para o Procurador-Geral da República, né, tem que mandar, e para as procuradorias estaduais também. E tudo bacana, tudo legal. Aí Bolsonaro hoje, essa CPI não vale nada, isso é um negócio para na tempo do povo gastar o dinheiro da nação. Pazuello é meu amigo, Pazuello é competente e tal, pronto. Então, pode esperar que daqui para amanhã Omar Aziz, Randolfão Rodrigues e Renan Calheiros vão dar entrevistas respondendo, direito de resposta ao presidente da República Jair Bolsonaro. Em meio a essa expectativa de apresentação do relatório final da CPI, Bolsonaro deu uma entrevista à rádio Novas de Paz. Deve ser uma rádio evangélica, né? Diz que a CPI presta um desserviço à nação e que não acrescentou nada aos brasileiros. O presidente da República fez elogios ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que é um dos alvos da CPI, citando especificamente a sua atuação naquela crise do oxigênio em Manaus. E esse é um dos pontos considerados mais críticos em relação à conduta do governo Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. A cúpula da CPI prevê o pedido de indiciamento de pelo menos 30 pessoas. Randolfo Rodrigues declarou que Renan Calheiros vai ler o relatório no dia 19 desse mês e a votação vai ser no dia 20. Eu lembro que quando falou lá na CPI, Pazuello buscou se eximir de qualquer culpa ou omissão no caso daquela crise de oxigênio no Amazonas, embora tenha sido considerado pelos senadores. Ele declarou que a responsabilidade do monitoramento do estoque de oxigênio não era foco da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas e que o governo federal atendeu a todos os pedidos quando eles foram feitos. Segundo parte dos membros da CPI, há evidências de que o governo federal ignorou sucessivos alertas do governo amazonense a respeito da iminência de colapso na rede hospitalar. CPI da Covid, essa vai ficar na história. São 18 horas e 35 minutos, agora 6h35 na Paraíba. O ex-deputado Roberto Jefferson deixou o Hospital Samaritano, onde estava internado lá no Rio de Janeiro, e voltou para o presídio de Bangu, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que assim fosse feito. A defesa tinha pedido prisão domiciliar para Roberto Jefferson por conta dos seus problemas de saúde, mas o ministro não atendeu. Ele saiu agora à tarde, escoltado pela Polícia Federal, e foi levado ao complexo penitenciário de Jericinó,
que fica lá em Bangu, na zona oeste do Rio. Zona oeste não, que fica na zona oeste exatamente do Rio de Janeiro. Alexandre de Moraes decidiu que Jefferson deveria deixar o hospital e voltar para a cela, para a cadeia. Tá certo. A alta hospitalar foi dada no dia 6, depois que Roberto Jefferson passou 35 dias internado. E o hospital disse: olha, resolva onde é que esse homem vai, porque a gente não tem condição de mantê-lo aqui e deixar a vigilância o tempo todo no apartamento onde ele se encontra, etc. e tal. Você se recorda que Jefferson teve a prisão preventiva decretada por tempo indeterminado. Isso é outra coisa que criaram aqui no Brasil. Prisão preventiva por tempo indeterminado. Já pensaram? Sem que haja condenação. Alguém chega e diz: você vai ficar preso. Por quanto tempo? Não, vai ficar preso aí enquanto eu quiser. Isso eu estou falando em relação a Roberto Jefferson, mas vale para mim, para você, para qualquer um. E é provável que você ache bom, porque isso está acontecendo com ele. Mas se for com você, com seu pai, com seu irmão, com sua mulher, com seu marido, ninguém vai gostar. Prisão, quando o sujeito está condenado, aí sim. Agora, prisão preventiva por tempo indeterminado é uma condenação. Em setembro, o ministro autorizou que Jefferson deixasse a cadeia para receber tratamento médico, mas com a tornozeleira eletrônica lá dentro do hospital. Tá certo. Fazer o quê? Já diz o filósofo Chico Alemão que manda quem pode e obedece quem tem juízo. O ouvinte manda aqui uma mensagem e eu achei interessante, ele realmente tem razão. Diz respeito, e isso aí eu posso constatar porque eu assisti. Meu amigo Zé do Egito, boa noite, estou com saudade de você, rapaz, há um tempão que eu não vejo meu amigo e irmão Zé do Egito. O que é que acontece, minha gente? A comunicação, e eu vivo nisso já há mais de 40 anos, eu tenho um certo conhecimento. Se a comunicação deixar alguma dúvida, é porque ela não foi bem feita. Toda notícia, toda e qualquer notícia que for passada para você, meu amigo Marcos Farias, que está em Esperança, ela tem que responder pelo menos a 5 perguntas. Se ela não responder a essas 5 perguntinhas, ela não está completa. Tem até outras, tem 6, tem 7, tem 8, mas 5 são básicas. Escutou no rádio, assistiu na televisão, leu no portal de notícias, no jornal, numa revista, tem que responder a pelo menos 5 perguntas. Quais são? O que, como, quando, onde e por quê? Respondeu a isso aí, a notícia está completa. Se faltar uma dessas respostas, ela foi mal feita. E ela foi mal feita porque foi mal redigida, ela foi mal feita porque foi mal exposta, foi mal explicada, e porque a pessoa que fez aquela comunicação não é suficientemente preparada. Então você leu qualquer coisa, aí o que foi? Um acidente. Onde? Não é assim? Quando? Quando foi? Foi hoje? Foi. Como foi? Não, uma moto bateu num cavalo, né? Por quê, o que, como, onde, quando, tudo isso tem que ser respondido. O ouvinte fala aqui sobre uma informação que tentou ser passada, e eu estou colocando assim, porque ela não foi completamente passada hoje de manhã na televisão, sobre 200 vagas para um call center aqui em Campina Grande. Eu acredito que muitos de vocês ouviram isso aí em algum programa de rádio, ouviram na TV e tal e tal. Ou a televisão resolve dar a notícia completa, ou então é melhor não dar. Porque veja só, outra vez eu estava assistindo ao noticiário numa noite dessas, aí chamaram a repórter. A repórter fulana de tal, de qualquer ponto da cidade. A repórter bonitinha, danada, entrou e disse: olha, um shopping da cidade vai fazer uma exposição de carros antigos. Aí falou 5 minutos e não disse onde era esse shopping. Então você que estava assistindo aquele programa como eu, e que se interessava para ver aqueles carros antigos, ficou perguntando a você: peraí, que shopping é esse?
um shopping da cidade. Peraí, é melhor você esquecer aquilo, não dá. Porque para você passar para o povo, alguém vai se interessar, vai querer ir. E onde é que sabe? Onde é? Qual é o shopping? Campina tem pelo menos 2. O Luiza Mota e o hoje Partage, que já foi Iguatemi, já teve outros nomes, né? Então hoje de manhã, aí, só 200 vagas num call center aqui em Campina Grande, mas não disse o nome do call center. Eu não entendo que tipo de jornalismo é esse. Será que os professores universitários dos cursos de comunicação social estão ensinando desse jeito? Porque também aprenderam desse jeito. Será? Eu duvido um negócio desse acontecer. Quando o Rômulo Azevedo, por exemplo, era diretor de jornalismo. Porque o Rômulo já foi diretor de jornalismo na TV Borborema, trabalhei com ele. Ele foi diretor de jornalismo da TV Paraíba e foi diretor de jornalismo da TV Itararé. Eu duvido um negócio desse acontecer. Se Rômulo Azevedo for o diretor de jornalismo, que ele vai chegar com aquele jeito dele e vai dizer: velho, peraí, você vai dizer um negócio desse e o povo que está em casa assistindo vai perguntar onde é esse negócio. Ou você diz onde é, ou então não dê a informação pela metade. Aí hoje, 200 vagas num call center de Campina Grande. Aí não disse o nome do call center, em momento nenhum. Eu vou dizer uma coisa, meu Deus do céu. Já não se faz jornalismo como antigamente. Já não se ensina jornalismo como antigamente. Agora, essa deficiência que eu estou expondo aqui para vocês, a propósito do que o ouvinte mandou em relação a esse assunto, acontece na engenharia, acontece na medicina, acontece no direito, acontece em tudo que é ramo da educação. Está desse jeito a educação no Brasil. É brincadeira, viu, o que está acontecendo. Todas as vezes que uma informação for passada e não for completa, é porque o serviço foi mal feito. Aquela regrazinha que eu digo aqui todo santo dia: vai falar sobre números, vai dar resultado de loteria, vai, tá certo. O velhinho que está lá longe do rádio, ou longe da televisão, ou a pessoa que tem problema de audição, se você falar 6, se referindo a meia dúzia, ela pode entender 3, cuja fonética é quase semelhante. Ela pode entender que é 3 de terceiro. Então o que é que custa você dizer meia dúzia para diferenciar de 3? Quando você diz 60, se referindo a 60, a pessoa pode entender 70, 70. Então soletre para ficar mais fácil para as pessoas. Ou seja, a comunicação não pode deixar dúvida. Sábado à tarde eu saí aqui de casa e precisei ir lá na feira comprar o alface para meus bichos de pena. No fim da feira assim, aí eu vou, às vezes o alface está R$1 o pé, eu compro 20 pés de alface, 30 pés. E sábado nem encontrei, porque como ia ter o feriadão, muita gente não foi trabalhar já no sábado e praticamente não tinha alface lá na feira e eu tive que comprar outras coisas. Aí eu fiquei lá sentado no carrinho escutando uma transmissão de futebol do jogo do Campinense lá em Natal. Meu amigo, tinha um danado de um plantonista esportivo, uma rádio dessas daqui, que você não entendia uma palavra do que o cara dizia. Ele engolia pelo menos uma sílaba de cada palavra. Que dicção horrorosa aquela. E ninguém chama o cara para dizer: ei bicho, tu tá enrolando aí. Tu tá enrolando a língua, ninguém tá entendendo nada. Eu pergunto a propósito desse tema, e eu sei que quando eu falo sobre isso, tem um monte de gente aí que cospe em microfone, que fica com raiva. Mas eu pergunto, quantos profissionais da comunicação de Campina Grande hoje, por exemplo, gravam o trabalho que fazem para ouvir ou assistir depois e corrigir os erros? Diga a mim, quantos fazem isso? Quantos têm um equipamento para gravar o seu trabalho e depois fazer as correções? Participa de um programa de televisão, grave para assistir de noite, ou de madrugada, ou num outro horário, para dizer: eu errei ali, eu pronunciei aquela palavra errada, eu tive uma inflexão vocal diferenciada, eu dei uma notícia triste na televisão com a cara de riso, ou eu dei uma notícia alegre com cara de tristeza, hein? Ou quantos gravam sua participação num programa de rádio para ouvir depois e corrigir palavras, sílabas, fonética, entonação, colocação verbal, essas coisas todas? Digam, tempo de verbo e tal. Não existe mais isso.
nem as emissoras têm mais diretor artístico, que era quem corrigia essas falhas, e há um despreparo evidente nessa turma que está hoje trabalhando. É por isso, meu amigo, que você, como eu, a gente assiste esse tipo de coisa. Um call center de Campina Grande oferece 200 vagas, aí não diz qual. É brincadeira, não é? 6h47. Aí chega um e diz, porque é a Globo, é a Globo. A Globo não fala em nome. Meu amigo, aí diz assim, uma faculdade particular de Campina Grande está vacinando contra a Covid. Infeliz. A informação é de utilidade pública, as pessoas precisam se vacinar. Diga que é a Unifacisa. A Unifacisa não patrocina lá também, não bota dinheiro. Aí o cara, para ser diferente, eu estou na Globo. Uma universidade particular está vacinando. É brincadeira, né? Um negócio desse. Para ser diferente. Isso é como aquele amigo de Araújo Neto. Tem gente que é assim, né? Faz a coisa diferente para chamar a atenção. E aí a gente conhece essas figuras todas. Aí o cara vai falar Instagram, fala diferente. O cara vai falar certas palavras, ele fala de um jeito que ninguém pronuncia, que é para chamar a atenção. Pode ser por isso também, né? Horas e 48 minutos, faltando 12 para as 7. Um ouvinte de Areia no Brejo Paraibano, ex-Brejo, né? O Brejo acabou-se. Aí diz assim, Paulo, aqui em Areia a gente já não tem mais água. Areia, Solânia, Bananeiras, Esperança, Remígio, todo esse povo está sofrendo. E há muito tempo. A água desapareceu. Eu vi uma matéria essa semana, meu Deus, é porque eu assisto tanta coisa que nem lembro mais onde foi. 28% do território paraibano já estão desertificados. 28% é quase um terço do território paraibano. Imagine em que situação. Aí você sabe fazer água? Você não sabe. Eu também não sei. Não dá para botar culpa em político por isso. Agora, você pode culpar o político por não levar água de onde tem para onde não tem. Aí sim. Tendo cano, tubulação, canal, a água vai. Bombeada ou por gravidade. Não tendo, não vai. É verdade que há político que ele quer que continue assim, porque o velho carro-pipa ainda dá muito voto. O jeito chega como salvador da pátria. Tem político que em determinados momentos ele tem 5, 6 carros-pipa trabalhando para ele. Quando às vezes ele não é o dono daqueles carros. A aguinha racionada, né? Leva um pouquinho ali e tal. A pessoa fica encabrestada. Fica no cabresto devendo. A propósito de político, rapaz, as pessoas mandam cada coisa para cá. Sim, mas a questão do brejo é realmente muito difícil. Muito. Está ficando como no sertão. Não tem água. Barragens secas, não chove mais. Vai fazer o quê? Eita. Paulo, teve um deputado que disse que Campina é a capital do mundo. Olha, certa vez, Gilberto Gil disse isso aqui, mas disse fazendo assim uma comparação, né? No bom sentido. Olha, Campina é meio que Nova York. Uma vez ele disse isso. Campina tem algumas coisas de Nova York. E é grande. Campina, a gente sabe que é enxerida, para usar o nordestinês aqui. E quem é daqui, quem chegou e vive aqui, tem muito orgulho dessa cidade, dessa terra. Agora, você não pode superdimensionar tudo quando percebe que há uma exploração política por trás. Muitas vezes o político está dizendo isso porque quer seu voto. Ele mexe com o brio aqui. Ele mexe com a sua autoestima. Ele quer associar a imagem dele a essa coisa da autoestima pela cidade, para você dizer, aquele deputado, olha só, ele está dizendo que Campina é a capital do mundo, vou votar nele. Será que dá voto? A Mauri Capiba, de saudosa memória, dizia isso há 30, 40 anos. Ele dizia que Campina era a capital do mundo e o centro de irradiação do universo.
palavras depois assimiladas e propagadas por Humberto de Campos. Então, quando vai se aproximando assim, período eleitoral, falta um ano, né, para a eleição, aí você vai notando que essas figuras vão aparecendo e começando a se envolver com corrida de rua, com o Hospital do Câncer, não tem esse negócio? Parque infantil, daqui a pouco vai para dentro de uma igreja evangélica, no outro dia está dentro de uma igreja católica. Tudo isso você já viu, como eu também já vi. Tem político que 6 meses antes da eleição ele começa a decorar versículos e capítulos da Bíblia e do livro de Salmo, decora um bocado de Salmo, passa a noite todinha treinando, dá para no outro dia, toda entrevista que vai dar, começa a entrevista recitando um Salmo, um capítulo, um versículo, no fim da entrevista de novo, aí quando termina a eleição que ganha, esquece todos os capítulos, versículos, Salmo, a gota serena, que Deus me perdoe estar dizendo nome aqui perto dessas coisas bíblicas, mas veja só, quando chega um com esse moído perto de mim, eu digo, olha, só venha com esse negócio se souber o Salmo 119. Se quiser recitar o 119, eu deixo. O outro não venha não. É como político também, perto da eleição, começa a inventar, a querer fazer verso, poesia, feito Ronaldo Cunha Lima. Uma vez um chegou para mim e disse, pare com isso. Esse negócio só dava certo para Ronaldo. Não venha dizer que é poeta perto de mim para rimar cocada com picolé de jeito nenhum que eu não quero. Programa meu não. Cortei logo pelo pé. Então a gente precisa estar vacinado contra essas coisas que acontecem. Um ano para a eleição, daqui para frente você vai ver muito isso. Pode esperar. 18h53. Aí começa a fazer doação, falar em Deus. Pode esperar, não é só um não, viu? Tem outros que vão fazer a mesma coisa. Meu amigo, o ouvinte escreveu aqui. Prefeito fulano de tal só cisca para dentro. Como é que cisca para fora? Eu não sei, mas em relação a esse aqui que você falou, é verdade. Esse aqui só cisca para dentro. E tem mais. E quer que todo mundo faça a divulgação de tudo 0800, de graça. Pela beleza. Pelo nome, pela beleza. Não quer pagar ninguém não. Quando começar as cacetadas, vocês vão ver o que é bom para tosse. São 18h54. Sacanagem de novo com Araújo Neto. Araújo, o pessoal está aproveitando para brincar com você. Escreveu aqui, Araújo está sabendo que a ministra Damares estará amanhã em João Pessoa. Meu amigo, Araújo é bem informado. Tem uma coisa, Araújo é fã de Damares. Não brinque não, que se brincar, quando você menos imaginar, Araújo é assessor do Ministério da Mulher. 18h54, faltando 6 minutos para as 7 horas. Não esqueça que nós temos a parceria de Anatólio Chaves, que trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. O telefone de Anatólio é fácil, 999991000. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves, 999991000. Aqui uma mensagem, a Bíblia José, que gosta de viajar também. Se você conhece bem o Rio de Janeiro, né? Relativamente bem. Eu nunca morei no Rio de Janeiro, mas eu confesso a vocês, e até já externei isso aqui, que depois de Campina Grande, o lugar onde eu me sinto bem é no Rio de Janeiro. Apesar de toda aquela desgraceira que tem ali, de toda a violência que tem em algumas áreas, mas não tem lugar mais bonito no mundo do que o Rio de Janeiro. É uma pena que deixaram a bandidagem tomar conta, mas eu conheço relativamente bem, sei andar no Rio de Janeiro, tenho muitos amigos lá e acho uma cidade muito bacana.
infelizmente está daquela forma. São Paulo não tem o que você vê, assim, belezas naturais, né? O Rio tem o mar e a montanha, aquela associação ali que dá um visual todo diferente. Uma cidade realmente privilegiada pela natureza. São Paulo só tem prédio. Agora, São Paulo tem excelentes locais para você visitar. Barragem Saulo Maia, em Areia, tá seca, né, a Luiz, 10 anos? Praticamente secou. Tony Lima, querendo chapa a todo custo, é verdade. É cada coisa que a gente vai ver, viu? Boa noite, meu amigo Paulo. Aqui, eu não sei quem é, depois manda dizer aqui. Final 2004, no telefone. Carlos do Pastel de Pocinhos. Boa noite, Carlos. Deus está no comando, escreve ele. Eita, Araújo, estão brincando com você. Pois é. Fazer o quê? Sim, mas como eu ia dizendo, São Paulo tem excelentes lugares para você visitar. Lugares bonitos. Não como o Rio de Janeiro, porque São Paulo é uma cidade cuja vocação é diferente do Rio de Janeiro. Muito diferente. Mas São Paulo, eu lembro de João Saldanha, no dia em que eu conheci João Saldanha, saudosa memória, eu e meu amigo João de Deus, nós demos uma carona do Pacaembu até a Avenida Paulista, no carro do meu amigo João, ao outro João que era o Saldanha, porque o negócio interessante, terminou o jogo, o São Paulo acho que goleou 5-0, uma coisa assim. Foi um sábado à tarde, Serginho Chulapa parece que fez 3 gols nesse jogo. Eu narrei esse jogo para Caturité. E quando a gente vai saindo do estádio, eu tinha ido com o meu amigo tinha um Opala, um Chevrolet Opala. Aí no abrigo de ônibus, numa parada de ônibus perto do Pacaembu, estava lá João Saldanha esperando o ônibus ou um táxi, alguma coisa assim, e eu vi. Aí eu pedi ao meu amigo João, para o carro aí, Saldanha está ali. Aonde? No abrigo de ônibus. Parou, deu ré, chamei, Saldanha, tá indo para onde? Não, para Paulista. Vamos. Não, você disse que é da Paraíba, de Campina Grande e tá de carro aqui. Não, é meu amigo conterrâneo que veio comigo aqui pro estado e tal, pronto. E fomos. Quando chegamos lá na Paulista, ele pediu para parar no local onde a filha dele morava, Paula Saldanha, e que é jornalista também. E nós fomos tomar um chopp com ele no boteco que estava aberto lá. Aí ele olhou assim e disse: meu filho, aqui está o dinheiro do Brasil. O centro financeiro do Brasil é aqui nessa avenida Paulista. Isso em 1983. Olha só. E realmente, ali está o centro financeiro, ali está o dinheiro do Brasil, está na Paulista. O PIB, boa parte do produto interno bruto nacional, encontra-se ali naquela avenida, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, em se tratando de área comercial. E área residencial, sabemos que é o Rio de Janeiro. Pergunta se eu conheço o Museu Ricardo Brenan, lá no Rio de Janeiro, no Recife. Já passei por aí uma vez, faz tempo. Tem umas esculturas dele que derrubaram, né? Roubaram também, essa coisa toda ali. Pois é, tá na capital pernambucana. Mas você não disse se tá chovendo aí ou não. 19 horas em ponto, chegamos às 7 horas na Paraíba. Fale sobre o passaporte da vacina. O governador João Azevedo sancionou essa lei. Olha, essa lei tem o objetivo de forçar as pessoas a se vacinar. Não é assim? Eu sei que não tem fiscalização, eu sei que tem comerciante que não tem condição de pedir esse passaporte, de exigir das pessoas. É complicado. Agora, o objetivo, a gente tem que entender o espírito da lei. É forçar a pessoa a se vacinar para evitar constrangimentos em alguns lugares. Porque esse papel, esse passaporte da vacina, na Amaro Coutinho e Zé Pinheiro já estão vendendo no Pedregal, na Prata, entendeu?
no Ligeiro, um bocado de lugar já tem para vender. No Rio de Janeiro os camelôs estavam vendendo lá na Uruguaiana, na Cinelândia. Em São Paulo, ali na Igreja da Sé, você compra 10 se quiser. É assim, então essas coisas não funcionam no Brasil. Agora tem um objetivo, vai se vacinar, meu filho? Qual é o problema? Agora, tem gente que não quer se vacinar, você fica meio que sem entender, porque se essa pessoa que não se vacina prejudicar só a si, não teria problema. O fato é que ela pode ficar espalhando o vírus por aí, para quem já se vacinou até, ou para quem também não se vacinou. Uma situação complicada, mas o objetivo é claro. Agora, o governador João Azevedo vetou alguns pontos da lei. Por exemplo, tinha lá um artigo que dizia que a pessoa não podia fazer empréstimo se não tivesse vacinado. Aí João Azevedo disse, não, isso não tem sentido. Outro ponto, você não pode se matricular numa escola da rede pública, que também vetou. Mas, na essência, o objetivo está cumprido. Tem gente que diz que não se vacinou para aparecer. Tomou a vacina e diz que não. E tem outras que retardaram ao máximo, foi o caso lá daquele deputado, que fez a maior onda do mundo somente para ganhar manchete. E pior que conseguiu seu objetivo. Eu não sei se ele vai traduzir essas coisas em voto no ano que vem. Mas, fazer o quê? 7h03, eu vou fazer aquela pausazinha para mensagens importantes que nós temos e volto já para a parte final do programa com outras mensagens dos nossos ouvintes. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. O pastel do Guri é o mais gostoso da cidade. Pastéis de vários sabores, empadas e coxinhas com a higiene e a qualidade que você exige. Pastel do Guri, o antigo pastel do Baixinho. É na rua Aprígio Nepomuceno, Jardim Paulistano. Pastel do Guri. Funciona a partir das 18 horas. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro,
deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Os supermercados Ideal tem 3 lojas para melhor servir a você. Na Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, em frente ao Hospital Antônio Targino, na Feira da Prata, na Rua Duque de Caxias e o Lojão do Ponto de 100 Réis. Supermercados Ideal, economia total. 19h07 na Paraíba, 7h07 agora. 6 bandidos morreram em confronto com a polícia. 4 na região de Coremas, ontem à tarde. 2 durante a noite e madrugada em Patos. Infelizmente, a gente é obrigado a dizer aqui o que foi que se perdeu com isso. A sociedade ganha quando esse tipo de gente desaparece, infelizmente. Boa parte da juventude brasileira está, minha gente, perdida. Você olha pelo menos as fotografias desses 4 mortos lá em Coremas, 4 jovens. Eu acho que nenhum deles tinha 30 anos. Mundo do crime. Acha mais fácil de fazer esse tipo de coisa do que não quer trabalhar para ganhar um salário mínimo. Ele não estudou porque não quis. Hoje não estuda quem não quer. Aí o sujeito é preguiçoso, é criado sem estudar, não consegue nada, porque não sabe fazer nada, aí vai tomar de quem conseguiu. Estourar banco, tirar a vida de pessoas inocentes, fazer o mal à sociedade, acaba dando nisso. Nunca diga que a polícia matou. A polícia não mata esse tipo de gente. Essas pessoas morrem em confronto com a polícia, porque inventam de trocar bala com a polícia. Pensa numa garapa. Eu, sinceramente, acho que a sociedade não perdeu nada. Se você computasse a perda de 50 vidas desse tipo de gente aqui na Paraíba por dia, ainda não acabaria a bandidagem, infelizmente. Isso é como um formigueiro, sabe? Quanto mais você prende, ou quanto mais morrem em confronto com a polícia, mais aparecem. Não tem quem acabe mais no Brasil de hoje. Houve prisões também, Paulo, na região de Jacaraú. Verdade, tem lá, olha, bandido tem em todo canto, é como droga. Quando o noticiário policial pela primeira vez divulgou que tinha sido apreendida cocaína em Campina Grande, foi um fim de mundo. Hoje você encontra essas drogas, inclusive as drogas consideradas pesadas, em tudo que é lugar desse Brasil. Na menor cidade da Paraíba, Cochichola, Monte Oreb, onde você for, Parari, pode chegar que tem droga. Tem maconha, tem crack, tem cocaína. Agora onde esse povo arranja dinheiro para comprar, porque tudo isso é caro, só pode ser assaltando, tomando as coisas das pessoas. O que é que tem mais aqui? Paulo, agora à tarde um acidente perto de Esperança, o rapaz ia pilotando a moto, bateu num cavalo e o piloto da moto faleceu. Era um cantor, MC Uel, diz aqui o noticiário. Lamento, né? Moto, já diz um amigo meu, foi o diabo que inventou. Porque você pode andar bem certinho muitas vezes na moto, mas aí você está exposto. Para-choque são as suas pernas, os braços, o peito, a cabeça, é muito complicado. Fale sobre a condenação dos militares do Exército lá no Rio de Janeiro. Olha, eu sei que o que eu vou dizer aqui agora, algumas pessoas não vão entender, mas é a realidade. Coloque-se no lugar daqueles militares do Exército. Claro que a gente também deve se colocar no lugar
dos familiares das vítimas ou das próprias vítimas. Mas veja só o azar que aquele povo deu naquele dia. Coloque-se no lugar da patrulha do Exército. Tem um monte de militar do Exército aqui de serviço, numa vila militar, num quartel, num lugar desse. Aí chega uma comunicação pelo rádio: olha, um carro branco, marca tal, modelo tal, está com 4 bandidos fortemente armados, atiraram aqui, tal. Aí fica todo mundo alerta, né? No Rio de Janeiro você já sabe como é. Bandido atira em policial civil, em policial militar, mata todo dia e não quer nem saber se é das Forças Armadas ou não. Eles cobrem no tiro, independente de quem seja. Aí coincide, vejam só, de vir uma família num carro igualzinho ao dos bandidos. A mesma cor, a mesma marca, o mesmo modelo. Quando os militares do Exército viram aquele carro se aproximando, cobriram no tiro. No Ceará, eu me recordo que certa vez tinha uma gangue desses bandidos que estouram bancos durante uma madrugada, praticando lá um roubo numa madrugada, e a polícia toda das cidades próximas em alerta, e deram as características dos carros desses bandidos, que eram caminhonetes cabine dupla, e vinha uma família que não tinha nada a ver com os bandidos, numa caminhonete cabine dupla, naquela madrugada, exatamente na rota por onde os bandidos tinham fugido. Foi o que aconteceu? Os policiais meteram bala para cima nessa caminhonete, crivaram, furaram o carro todinho. Eu não lembro nem quantas pessoas morreram nessa ação policial. Então a gente tem que pensar num lado e no outro. Eles não atiraram naquele carro sabendo que ali estava uma família que ia para um chá de bebê, segundo a imprensa divulgou. Eles atiraram porque era um carro igualzinho ao que poucos minutos antes os ocupantes tinham atirado em policiais, em pessoas, em algum lugar lá do Rio de Janeiro. Uma coisa, né, absurda. Agora, a gente lamenta muito porque desses militares, eu acho que 8 foram condenados e 4 absolvidos. Mas o resultado desse julgamento, que acabou na madrugada de hoje, foi 4-3 pela condenação. Um júri popular, né, que tem o conselho de sentença composto por 7 pessoas. 4-3. A defesa recorreu. E eu tenho a impressão de que essa sentença será refeita. É apenas uma impressão. Não sei. Porque acredito que eles não fizeram aquilo sabendo que ali estava uma família. De jeito nenhum. Nem o tenente, nem o oficial, nem os praças que estavam naquele dia trabalhando ali nessa infeliz ação. A gente não pode dizer que foi uma ação desastrada, pode-se até dizer pelo resultado, mas não houve a intenção de atingir aquelas pessoas de jeito nenhum. Deram azar, infelizmente. São 7h14. Deixa eu ver aqui se tem mais uma mensagem de ouvintes. Começaram a fazer a limpeza no entorno do Amigão, diz aqui o ouvinte. É verdade. Eu recebi essa informação também hoje à tarde. Agora, tem alguma obra inacabada ali de calçamento, né? Calçamento daquelas ruas do entorno. Algumas foram calçadas, outras não. O Roberto Leal, lá de Pocinho, disse: sou eu, telefone aqui final 2004. Muda muito de telefone, né, Roberto? Aí fica difícil identificar aqui. Pedro do Catolé. Paulo, um repórter que cobre o Campinense, falou hoje que uma farmácia da cidade estava fazendo teste da Covid-19 com 50% de desconto, mas não disse qual era a farmácia. De que adianta o rapaz dizer isso? Responda, pelo amor de Deus. Esse tipo de coisa. Agora, se tivesse um chefe que entendesse, eu boto a culpa no chefe. Porque toda equipe esportiva tem um chefe. Toda equipe de jornalismo de qualquer televisão ou rádio tem alguém que comanda um jornal e tal. Se o cara que comanda entendesse, vai dizer: ô meu filho, ô minha filha, vem cá, depois do programa, não diga mais isso aqui, nem faça mais isso. Para começar, não era nem para deixar fazer. Porque quando é em televisão, em rádio até que ao vivo você pode errar e depois consertar. Mas televisão, que é tudo editado, olha, quem apresenta um jornal de noite na TV, isso no Brasil todo, no mundo todo, aquele povo passa a estar todinho lendo aquilo, não faz outra coisa, é redigindo o que vai ler à noite. Muitas vezes o apresentador é o próprio editor, na maioria das vezes hoje é assim. Então aquilo ali que ele está lendo à noite foi ele que escreveu. Aquilo tudo passou por ele.
As reportagens todas chegam lá, chegam brutas, como a gente diz na televisão, para a edição, passa tudo pelo editor. Então não justifica que nada errado passe. Ao vivo até que pode. Mas o negócio gravado, mastigado, esmiuçado, editado, assistido 10 vezes, peraí, não dá, né? Mas hoje a gente vê isso até na Globo, até no Jornal Nacional. Todo dia tem erro. Porque os melhores profissionais da Globo começou a demitir, alegando que perdeu verba, que o governo federal tirou as verbas e não pode mais pagar aqueles salários astronômicos. Galvão Bueno, minha gente, ganhava 5 milhões de reais por mês. 5 milhões de reais. A Globo reduziu para 800 mil. Ele aceitou porque ainda é muito dinheiro. A gente ganha 800 mil reais, mesmo que ele pague 27% de imposto de renda, tire 27% de 800 mil, 30% dá 240, ainda ficaria com 500 e tanto, quase 600. É muito dinheiro. Então, alguns profissionais gabaritados foram embora. Aí os que ficaram são dessa geração, que eu estou dizendo, perdida, que não sabe nada. Aí todo dia, o principal telejornal da TV brasileira tem falha todo dia. Porque eu queria ver um negócio dessas falhas que a gente vê todo dia acontecer quando Armando Nogueira era o diretor de jornalismo. Duvido. A filha dele, Alice Maria, que passou por lá também, mas não tinha chance nenhuma. Lembra de Cid Moreira? Desculpem a nossa falha. Pronto. Errava, mas corrigia na mesma hora e pedia perdão e pedia desculpa. Hoje em dia erra tempo de verbo, erra cidade. Outro dia disseram João Pessoa, capital do Pará, que viram lá PB, acharam que era Pará. É brincadeira o que está acontecendo, viu? Mas está certo. Fazer o quê? Mas o Aloysio 10 anos disse que a barragem de Salomé ainda tem água. Mas está faltando água no brejo. Está faltando água no brejo. O brejo já não é mais o brejo. Porque brejo sempre foi sinônimo de quê? Região alagada. Quer dizer, a vaca foi para o brejo, atolou no brejo. E eu conheço bem essa região porque eu ia para a Lagoa Grande com meu pai, para o Curtume de Manuel Liano, quando não tinha asfalto nesse anel do brejo. A gente ia, atolava o jipe, descendo de areia para a Lagoa Grande, era um inferno rodar por ali. Eu conheço bem essa região. Hoje em dia ninguém vê mais isso. Mas, meus amigos e minhas amigas, chegou a hora, sabe de quê? De pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o nosso programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado e eu lembro que jamais teremos outra quinta-feira, 14 de outubro de 2021, porque cada dia é único. Eu espero que vocês aproveitem, estejam aproveitando o de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. É o dia número 287 do ano que está indo embora e hoje, quando o dia acabar lá à meia-noite, faltarão 7.8 dias para 2021 ir embora. Lembre-se também que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Para a gente finalizar mesmo, eu ia passando batido aqui, é que as fotos publicadas hoje nas redes sociais fizeram aumentar as especulações sobre política no ano que vem. O que é que acontece? Emancipação política hoje de Montadas. Está circulando aí nas redes sociais uma fotografia do senador veneziano Vital do Rego num papo com o deputado Pedro Cunha Lima. Pedro, filho de Cássio, veneziano Vital do Rego, senador de uma corrente política, Pedro de outra, trocando ideias, trocando figurinhas, os dois estavam lá na chamada mesa de honra. Aí, como toda ação cabe uma reação, agora à tarde pipocaram nas redes sociais fotografias de Daniela Ribeiro, senadora, Lucas Ribeiro, que é o filho dela, vice-prefeito de Campina Grande, sabe com quem? Romero Rodrigues, ex-prefeito de Campina Grande. Então, especulação de um lado e especulação de outro. Vem aí uma excelente seleção musical para você acompanhar nas rádios Sertão FM e Camisa 10.
Boa noite a todos, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10 na seleção.